Tem tantas coisas parecidas que fazemos. Compramos livros ao mesmo tempo, os mesmos livros. Tricotar uma blusa e mudar o padrão ao mesmo tempo. A mesma comida. E aquela vez que a Diane entrou na cozinha e você estava lá, e ela foi até você, te abraçou e disse: "Como vai, querido?" Ela nos confundiu. Sempre quis saber se não fomos trocadas ao nascer, se eu sempre quis saber se eu era Claire ou não. Twinsburg, Estados Unidos, onde gêmeos do mundo todo participam do desfile anual dos gêmeos para verem e serem vistos. Gêmeos não são apenas uma aberração genética, são o laboratório da natureza. O estudo dos gêmeos está no âmago de uma nova compreensão científica de o que somos e por que somos. Quanto mais aprendemos sobre eles, mais aprendemos sobre nós mesmos. É muito peculiar ver duas pessoas que são geneticamente idênticas. Elas são clones uma da outra. Quando falamos sobre clones, eles estão entre nós agora. O nascimento a cada 300 é de gêmeos idênticos. E é notável como são similares. Fisicamente, com certeza. Mas quando você os conhece, no comportamento também. Eles são interessantes porque eles nos mostram a importância da influência genética. O que é mais interessante para mim é que os gêmeos fornecem uma experiência natural ao separar a natureza e a criação, mostrando-se as diferenças individuais que vemos entre crianças ou adultos é influenciada por fatores genéticos. O estudo científico dos gêmeos se baseia em um fato. Genes são os projetos para a construção da vida. Gêmeos idênticos têm genes idênticos, então qualquer diferença entre eles deve ser de origem ambiental. O ambiente engloba tudo, desde a família até como as pessoas nos tratam. Ao se comparar gêmeos idênticos e não idênticos que têm apenas metade dos genes em comum, os cientistas podem começar a separar os efeitos relativos dos nossos genes e ambientes. E os resultados são espantosos. Por mais de 25 anos, geneticistas do comportamento trabalharam com uma grande variedade de comportamentos humanos, estudando coisas como inteligência, comportamento cognitivo, personalidade, psiquiatria, sintomas psiquiátricos de ansiedade e depressão. Posições políticas, seu posicionamento de esquerda e direita, por exemplo. Isso é muito influenciado pelos seus genes. Hábitos como fumar e beber, usar drogas. Se você é do tipo de pessoa que acredita em um código religioso ou não, isso também é influenciado pelos genes. Em todos esses casos, descobriu-se que gêmeos idênticos tendem a ser muito mais parecidos em seu comportamento do que gêmeos não idênticos, o que sugere que fatores genéticos são muito importantes. As novas descobertas levantam questões fundamentais sobre a natureza do comportamento humano. Questões que vão além das implicações políticas e sociais. A singularidade dos gêmeos começa no útero. Novas técnicas de ultrassom mostram que a concepção de gêmeos pode ser a norma. Recentemente, evidências sugerem que a maioria das concepções envolvem gêmeos. A maioria de nós é gêmeo. Mas nossos gêmeos normalmente não sobrevivem as primeiras horas, dias ou certamente semanas de vida. Poucos sobrevivem. Esse fenômeno é chamado de desaparecimento do gêmeo. Neste ultrassom com 7 semanas, gêmeos são vistos, mas um mês depois, um deles desapareceu. Os médicos acreditam que ele morre e as células são reabsorvidas pelo corpo da mãe. Mas o desaparecimento do gêmeo não é o único aspecto extraordinário da vida no útero. Diana Adler tem 31 anos e está grávida de 14 semanas. Ela e seus gêmeos são examinados por Neil Seber, que cuida da gravidez de gêmeos, e Alessandra Piontelli, uma psicanalista italiana que estuda seu desenvolvimento quando crianças. Os gêmeos normalmente podem ser idênticos ou não idênticos. Então, os gêmeos não idênticos são simplesmente 2 óvulos que foram fertilizados ao mesmo tempo. E estão no útero ao mesmo tempo. Eles não são mais parecidos do que... irmãos comuns. Duas pessoas, irmãos e irmãs. É como 2 pessoas dividindo o mesmo Claro. apartamento. Estão ali ao mesmo tempo.
Os médicos sabem que o comportamento da mãe durante a gravidez afeta o feto. O dano causado por cigarros, álcool ou drogas é bem conhecido. O que está se descobrindo é que condições no útero também influenciam. A maioria de nós fica sozinho lá. Mas o que acontece se duas pessoas estão espremidas num quarto feito para uma? O modo de pensar sobre isso é que quando se tem gêmeos idênticos, obviamente há um óvulo e um espermatozoide que o fertiliza. E então o embrião se divide em dois. Mas não se divide por igual. É mais ou menos como quando você quer dividir um bolo ao meio. Pode parecer que sim, mas nunca se divide exatamente ao meio. Uma pessoa recebe mais do que a outra. O mesmo acontece com esse tipo de você nunca obtém meio a meio. Certo. Na verdade, eles não ficam comprimidos. Não ficam comprimidos. E outra coisa que pode acontecer, se o compartilhamento da placenta for desigual, é que um bebê pode ter muito mais espaço para se mover. E mais fluido. A batalha por recursos maternais começa cedo. Alessandra Piontelli acompanhou uma série de gêmeos do útero até os 3 anos, gravando os vários estágios. Aqui, com 13 semanas, o gêmeo de cima é empurrado contra um canto. Seu irmão está aproveitando as vantagens do espaçoso saco amniótico. Filippo e Pietro são um dos pares que ela estudou. No útero, Filippo era mais ativo e Pietro era apertado. É muito cedo para se chegar a conclusões definitivas, mas Piontelli acha que isto pode ter influenciado em seus diferentes temperamentos, um corajoso, o outro nervoso. O da esquerda, Filippo, está sinalizando para o irmão, e o outro, da direita, está olhando para ele. Filippo está até sorrindo. Pietro chora e se retrai. 11 meses, e essas características ainda são claras. A mãe está colocando um objeto novo, esta esponja. E pode-se ver Filippo se aproximando com grande confiança. Ele brinca com ela. Ele não parece intimidado por ela. Pode-se ver Pietro olhando para ela desconfiado. Ele a empurra para longe. Os genes dos meninos são idênticos, então suas diferenças de comportamento devem ser causadas pelo ambiente, por suas diferentes experiências no útero. Aos 15 meses, isso ainda é facilmente observado. Eles têm uma máquina para limpar sapatos bem barulhenta. E pode-se ver Filippo brincando com ela totalmente à vontade. Enquanto Pietro a evita constantemente, ao mesmo tempo em que olha o seu irmão e o que ele está fazendo. Ele se aproxima, mas ele nunca a toca. Embora o ambiente seja crítico nos primeiros anos de vida, o pêndulo genético logo se manifesta. O mais incrível nos seres humanos é como eles são resistentes a essa espécie de agressão intrauterina. Eles parecem reagir, a despeito do fato de terem passado por maus bocados durante a gravidez. E as deficiências são superadas na infância. E a partir daí, observa-se o efeito dos genes, que torna gêmeos idênticos mais similares que gêmeos não idênticos, tanto nas características físicas quanto comportamentais. Uma coisa que é importante se ressaltar é que quando falamos dos resultados dos estudos de gêmeos que apontam para a influência genética, é importante ter certeza que as pessoas não achem que somos geneticamente programados. Há influências genéticas, mas não são apenas influências. O significado de influir é fluir para dentro. Não são deterministas, estão apenas fluindo para o que uma pessoa é. Com o avanço das pesquisas de gêmeos, os cientistas são capazes de estabelecer estas influências. Algumas são muito mais fortes que outras. A pesquisa mostra que nosso impulso sexual e sua manifestação têm um forte componente genético. Mas, curiosamente, o modo como vivemos nossa vida sexual não tem. Um exemplo típico desse fenômeno extraordinário são Kate e Claire, gêmeas idênticas, ambas vivendo em Londres, ambas formadas na faculdade, ambas promotoras musicais. Nossos namoros são bem diferentes. Você é muito mais estável que eu. Eu gostaria de ser mais estável, eu gostaria de ter... Não sei o que aconteceu, namoros mais longos, mas a Claire sempre namora mais tempo. Eu normalmente tenho poucos namorados que ficam mais tempo. E a Kate costuma ter vários namorados por pouco tempo. Não ao mesmo tempo. Não. Quis dizer vários, um após o outro. Talvez com alguma sobreposição.
É difícil falar sobre essas coisas em termos científicos. Mas que tipo de relacionamento romântico temos? Gostamos da emoção de uma noite? De conhecer pessoas? E é isso que nos interessa em termos de romance? Ou gostamos de amizades estáveis, que se desenvolvem mais romanticamente e de forma monógama? As pessoas diferem em seus estilos românticos ou de relacionamentos amorosos. Acho que posso chamar isso de estilo de amar. Gêmeos idênticos não são mais similares que gêmeos fraternos. E isso é de certa forma interessante, porque indica que não há influência genética. Estamos apresentando Mistérios Médicos. Mistérios Médicos. Como Kate e Claire são idênticas, suas diferenças precisam ser explicadas por algo em sua criação. Poderia ser a família ou o modo como foram tratadas por seus pais? Nossos pais foram muito justos conosco. Sempre fomos tratadas da mesma forma. Indiferentemente, nenhuma de nós teve mais vantagens que a outra. Não. Embora tentássemos, dizíamos coisas do tipo: você me ama mais do que ama Kate, não é, mamãe? Mas era só uma brincadeira, era uma espécie de jogo, não era? Então, seus primeiros anos com a família foram tão similares, o que poderia ter acontecido em seu desenvolvimento para colocá-las em caminhos diferentes como homens? Talvez seja, porque quando criança eu sempre achava que ela era mais bonita. E quando éramos novas, sempre me diziam que eu parecia com o meu irmão. E eu não acho que meu irmão seja bonito. E quando crescemos, as pessoas maldosas diziam: Kate é mais bonita que você. Isso me deixou mais inibida. E era terrível nas festas, quando eu tinha 14, 15 anos, e os rapazes se aproximavam de mim e perguntavam: você é a Kate ou a Claire? E eu dizia Claire, e eles se afastavam, porque sabiam que Kate era mais extrovertida e teriam mais chances com Kate. Como assim mais chances? Bom, você sempre foi mais extrovertida, então você era sempre mais receptiva. É. E eu ficava com muitos ciúmes, e eu sempre pensava: talvez na próxima vez eu diga que sou a Kate, só para uma dança. Kate e Claire estão numa idade em que a luta para ser um indivíduo e não parte de uma dupla é muito forte, mas estão lutando contra seus genes. Gêmeos idênticos criados juntos, às vezes têm interações interpessoais tão íntimas que eles podem artificialmente ir em direções diferentes só por esse motivo. Enquanto seguirem seus caminhos, sem estas pressões, eles podem seguir cursos semelhantes. Mas há alguns dados comparando gêmeos criados juntos, idênticos e fraternos, que indicam que nossos gostos e desgostos, em termos de preferências por tipos de comida, tipos de arte que se gosta, coisas que se gosta de fazer, atividades diárias, geralmente mostram que gêmeos idênticos são mais semelhantes que gêmeos fraternos. Saúde. Feliz aniversário. Saúde. Daphne Goodchip e Barbara Herbert são gêmeas idênticas separadas ao nascer e reunidas depois. São incrivelmente raras. Apenas 68 pares são conhecidos no mundo e então cada vez mais raros com as mudanças nas regras de adoção. Tudo a respeito delas fascina os cientistas. Como elas têm genes idênticos, considera-se que qualquer diferença em seu comportamento é causada pelas diferenças em seus ambientes na infância. E qualquer semelhança é devido aos seus genes. Daphne e Bárbara se parecem, falam e se comportam de forma semelhante, mas elas só se conheceram aos 40 anos após uma longa busca. Suas vidas seguiram caminhos incrivelmente semelhantes. Ambas largaram a escola aos 14 anos. Ambas tornaram-se funcionárias públicas. Ambas se casaram cedo com homens que conheceram no baile da cidade. Tudo isso a despeito de serem criadas por famílias muito diferentes em personalidade, classe e gosto. Morávamos na casa da minha avó em Brook Green. O piso era de chão batido. Meu pai era bem mais velho que minha mãe e eu não me lembro no que trabalhava. Na certidão de nascimento diz empacotador. Eu cresci em Newton. Meu pai tinha um bom emprego em Foxhouse. Ele era metalúrgico. Ele tinha um bom emprego. Era uma região muito boa de Luton. Era uma casa muito bonita.
Nós não viajávamos muito. Havia uma excursão, talvez uma vez por ano, do trabalho do meu pai para a praia, mas não viajávamos muito. Eu viajava todos os anos e nem todas as crianças podiam. Sempre ia a lugares bonitos, o Lake District ou Cornwood. Haviam muitas paisagens e tínhamos muitos livros na nossa casa. Os Estados Unidos são líderes mundiais no estudo de gêmeos. Na Universidade de Minnesota, onde todos os 68 pares de gêmeos idênticos separados são parte de um grande projeto, Bárbara e Daphne são estrelas. O programa de testes dura uma semana e formula 20 mil perguntas, cobrindo de tudo, de alergias à frequência cardíaca. De respostas visuais até inteligência, os dados são comparados com gêmeos não idênticos. O resultado é um número chamado de índice de hereditariedade. Isso dá uma indicação da probabilidade estatística de características comuns e diferenças devidas a genes. Uma doença genética, como a de Huntington, tem uma hereditariedade de 1 divorciar-se 0,5. Nós sabemos, a partir do trabalho aqui em Minnesota e em outros lugares, que gêmeos idênticos criados separadamente são tão semelhantes na maioria das características quanto gêmeos idênticos criados juntos. E se você for separado do seu gêmeo idêntico ao nascer e cada um de vocês for colocado em casas aleatórias, é provável que as semelhanças sejam as mesmas que teriam se vocês fossem criados juntos na mesma casa. Um teste psicológico. Alguém disse, escreva uma frase curta. E eu fico ali sem saber o que escrever. Ele disse, não, é só algo curto. Aí eu escrevo, The cat sat on the mat. E eu cometo um erro e troco um T por um S. Provavelmente pensei rápido demais e acabei escrevendo S. O que foi incrível é que no dia seguinte a Daphne fez a mesma coisa. A minha parte dos testes é fazer com que venham ao meu laboratório e, entre outras coisas, tiramos fotografias deles. E o procedimento padrão era colocá-los lado a lado e tirar fotos do rosto, primeiro com uma aparência séria, depois com uma aparência alegre. Com a maioria das pessoas é difícil conseguir uma aparência sorridente natural. Com a Bárbara e Daphne, foi impossível obter uma aparência séria, porque elas não aguentavam. We naturally asked them about their backgrounds and their adoptive families, and the impression I got from Quando both of them. perguntamos sobre seus passados, sobre suas famílias, a impressão que tive das duas é que elas cresceram em famílias muito sérias, de pessoas não dadas a brincar, pessoas compenetradas. E nenhuma delas conheceu alguém tão alegre, tão bem-humorada e feliz quanto elas, até que se conheceram. O trabalho feito com Daphne, Bárbara e todos os outros gêmeos idênticos criados separadamente levou os cientistas de Minnesota à conclusão extraordinária de que há um forte componente genético na alegria. Ninguém diz que há um único gene para isso. A personalidade e o humor são muito complexos. Os cientistas estão apenas começando a determinar as ligações entre certos transmissores neurais e o humor. Entretanto, os pesquisadores estão colhendo resultados que surpreendem até mesmo a eles. Uma coisa que descobrimos que parece ser um importante traço psicológico, que não é influenciado geneticamente, é por quem nos apaixonamos. Quem nos inspira sentimentos românticos? Começamos tentando descobrir que fatores determinam a escolha do parceiro. E como tínhamos dados sobre todos estes gêmeos e de muitos dos seus cônjuges, pensamos, bem, vamos começar observando gêmeos idênticos. Tom e Ted Legard, gêmeos idênticos e cantores de música country, eram um exemplo perfeito para o estudo.
É incrível como o Ted pôde se apaixonar pela Sharon e eu me apaixonei pela Diane. E elas são mulheres totalmente opostas. Elas não têm nada em comum, nada. São totalmente diferentes. They have nothing in common. Nothing. Totally different. You've met her? Você a conheceu? Sob o aspecto físico, já dá para perceber a diferença. Ela tem 1,80 m. Eu tenho 1,60 m. Ela é loira, eu sou morena. Existem todas essas diferenças. Na cor do cabelo, o local onde nascemos. Mas é divertido. It's fun. Tom e Ted se casaram em um casamento duplo em 1962. Ted se casou com Sharon, que ele conheceu quando ela era uma garota espichada de 12 anos. Após 34 anos, ainda formam um feliz casal. When she got the braces of her teeth, Quando ela colocou o aparelho nos dentes e começou a se desenvolver, eu pensei, oh, ela é muito bonita, sabe? E então as emoções começaram a tomar conta e veio o amor. and the love bug, you know. I'd always been in love with him. Eu sempre o amei. E a mantive em segredo por muitos e muitos anos, não sei porquê. Era uma coisa particular minha. E eu saía com outros rapazes e sempre os comparava com o Ted. Nunca havia aquele sentimento especial que eu sentia quando estava perto dele. It was never that right special feeling that I had when I was around him. O outro gêmeo, Tom, teve uma história diferente. No casamento duplo, ele casou com Shirley, que durou 10 anos. Depois veio Janice, que durou 7 anos. Mas a número 3 foi diferente. 20 anos antes, em viagem, ele conhecera Diane, que se tornaria Miss Louisiana de 1960. And I saw this Cajun beauty. Eu vi esta beleza parada perto da piscina. Eu a olhei e pensei, rapaz, que mulher. So I was Eu era muito novo e ousado, entende? Então, fui até ela, a agarrei, dei um beijo nela e disse, um dia desses eu me caso com você. I'm going to marry you. Years. Anos, 20 anos se passaram. E ele se casou e eu me casei. He married and I married. I got married and divorced. Eu me casei, me divorciei, me casei, me divorciei. E estávamos tocando na Feira Estadual do Texas em 1980. I could almost cry. Dá vontade de chorar quando penso nisso, porque eu pensei nesse homem por 20 anos, imaginando onde ele estava, o que tinha acontecido com o amor da minha vida. Eu a chamei e disse, você sabe quem é esse? E ela disse, sim, é o amor da minha vida. E eu disse, bem, vamos embora para Dallas. And so 3 months Então, 3 meses depois, nos divorciamos das pessoas com quem estávamos casados e nos casamos. E já fazem 15 anos. Foi assim que eu o conheci. that's how I met him. Se nossos sonhos românticos estão certos e há uma pessoa perfeita que combina conosco em todos os aspectos, os parceiros de gêmeos idênticos também deveriam ser parecidos. And what we found was that the spouses of identical twins are more Descobrimos que alike. os cônjuges de gêmeos idênticos não são mais parecidos que os de gêmeos fraternos. E são um pouco mais semelhantes que quaisquer mulheres ou homens da mesma idade. Could not have traveled the world. Seria impossível se achar 2 mulheres mais diferentes. Por que eles escolheriam tipos diferentes de mulheres? Evidentemente, seus gostos e atrações neste campo são totalmente opostos. And that feel are just totally opposite. Tom needs someone O Tom just precisa like da pessoa certa para ele, por isso escolheu a Diane. E isso é importante. E ela o escolheu, e isso é importante. Eles deviam saber qual era a coisa certa a se fazer. I am more of a Eu sou uma pessoa mais extrovertida. Ela é muito religiosa e frequenta a igreja Mormon e é muito ativa. Eu sou religiosa, mas do tipo reservada. E eu gosto de beber de vez em quando. Espero que não seja tão ruim, mas eu bebo. hope that's not too bad, but I do. We were forced to the conclusion Chegamos à conclusão de que uma escolha para a maioria das pessoas não é determinada pelas características de quem escolhe, nem das características do escolhido. É uma espécie de evento randômico. Como os poetas sempre dizem, depende de quem está perto de você quando a flecha do cupido o atinge. Cupid's arrow strikes. Embora as duas esposas discordem em quase tudo, há um ponto em que ambas concordam.
to understand. É preciso compreender a ligação que esses gêmeos têm e o amor que sentem um pelo outro. E vai além de um amor normal entre irmãos. O amor que sentem um pelo outro, nenhum homem pode separar, pode acreditar. Estamos apresentando Mistérios Médicos. A medicina é implementada a cada dia, com os avanços da tecnologia e da ciência. Nunca foram tão sofisticados os métodos disponíveis para garantir a vida de um paciente. Conheça os novos avanços científicos e como são aplicados no resgate de vidas em todo o mundo. A medicina do século XXI, no Discovery Health, o canal da saúde. Estudos de gêmeos estão mudando o modo como encaramos tudo, de doenças e obesidade à inteligência e família. Mas é na área de desenvolvimento infantil e na política social que as consequentes implicações são mais profundas para todos. Considere o aprendizado da linguagem. Há muito se aceita que o desenvolvimento da linguagem é ambiental. O domínio da linguagem é um divisor de águas para crianças pequenas. Essas crianças de 4 anos já passaram por isso e podem se expressar claramente. Eu tenho um brinquedo e não entro nele porque sou muito grande e não entro. E são carros pequenininhos que andam e as rodas viram. Mas algumas crianças não desenvolvem a linguagem corretamente. Um recente estudo de gêmeos mostra que há um componente genético para um distúrbio comum da fala na infância. Greg e Ryan Ball também têm 4 anos, são espertos, inteligentes, gêmeos idênticos que vivem com a irmã Rayleigh e os pais perto de Londres. Eles são competitivos e exigentes, o que é perfeitamente normal. Experimente isto. Você fez a mesma coisa. Troque por este. O problema é com a fala, que não é normal. É quase impossível entender o que estão falando. Eles não estão usando uma linguagem misteriosa de gêmeos. Aproximadamente 1 em cada 50 crianças gêmeas e não gêmeas tem um tipo particular de distúrbio da fala. O motivo para o atraso na fala é a falta de atenção focada dos pais, algo que os gêmeos têm mais tendência a sofrer do que uma única criança. Dorothy Bishop é neuropsicóloga da Universidade de Cambridge, especializada no desenvolvimento da linguagem infantil. Ela assistiu às fitas de Greg e Ryan lendo com a mãe. O que é isso, Ryan? Slow. Provavelmente girafa. Graph. Pai. E esse aqui? Rinoceronte. E esse aqui? Se você medir o quanto os pais falam com gêmeos, vai descobrir que a pobre mãe está falando tanto quanto a mãe de uma única criança. Mas é claro, ela não pode falar com os dois ao mesmo tempo. Então ela tem que se alternar continuamente. E com meninos como esses, que estão ávidos para chamar a atenção, ela tem que virar de um para o outro, ou ela pode fazer uma pergunta para um e o outro responde. O que é, Ryan? Serra. Bom menino. Vela. Dorothy Bishop coordena um estudo sobre gêmeos, estudando gêmeos idênticos e não idênticos, onde pelo menos um tem problema de fala. E os resultados são muito surpreendentes. O problema aparentemente nada tem a ver com a falta de atenção paternal. Parece ser genético. Porque com gêmeos idênticos, os dois têm o problema. E com os gêmeos não idênticos, normalmente é apenas um deles. Não deve ser apenas porque eles estão crescendo juntos e é algo com seu ambiente doméstico, porque chama muito a atenção quando se encontra um par de gêmeos não idênticos que têm tantas coisas em comum. As pessoas com quem falam em casa e todo o suporte familiar. Ainda assim, há um que é uma criança incompreensível, como vimos no filme, e o outro tem uma fala totalmente normal. Isso faz concluir que deve haver uma base genética para o distúrbio. E também não se pode simplesmente pensar que há um gene para o distúrbio da fala. Na verdade, há efeitos genéticos sobre como o cérebro se desenvolve muito cedo, que pode fazer com que certas áreas não sejam tão bem conectadas quanto deveriam.
para que você tenha um cérebro bem ajustado para processar sons que mudam rapidamente, que é algo muito importante para a fala e o desenvolvimento da linguagem. Pesquisas como esta e o trabalho com gêmeos idênticos criados separadamente mostram que a família, por muito tempo considerada por cientistas e por políticos como crucial no desenvolvimento do indivíduo, pode não ser tão importante quanto pensávamos. Bárbara e Daphne são um material de laboratório vital. Tendo passado a maior parte da vida separadas, elas descobriram que com frequência fazem a mesma coisa ao mesmo tempo. E o que isso nos diz sobre a influência do ambiente familiar? E eu disse, estou preparando um chili. E a Daphne disse, estou cozinhando chili. E eu disse, mas eu tirei a receita de tal e tal livro. Eu também. E essas coisas acontecem muito. Compramos vestidos quase idênticos antes do Natal. Isso pode acontecer com pessoas que foram criadas juntas. Mas quando não se é criado junto e não se tem certeza do gosto do outro, é estranho que se escolha as mesmas coisas que o outro seguidamente e que se leia o mesmo livro. Escolhemos o mesmo livro com 15 minutos de diferença. Uma das implicações do fato de que gêmeos idênticos criados separadamente são tão semelhantes quanto aqueles criados juntos é um fato surpreendente. Ser criado junto na mesma casa, pelos mesmos pais, não faz com que as pessoas sejam mais parecidas. Isto as torna parecidas na infância, mas assim que deixam a casa e partem para a sua vida de adultos, crianças sem parentesco, por exemplo, adotadas e criadas pelos mesmos pais, quando adultas, não são mais semelhantes que duas pessoas quaisquer. Os estudos que estão sendo feitos talvez envolvam centenas de milhares de pares de gêmeos em muitos países diferentes, com muitos pesquisadores diferentes. E uma descoberta consistente que se obtém é que se encontra muito pouca evidência da importância do ambiente familiar influindo no comportamento. Este é um grande revés da teoria que costuma ser popular entre os sociólogos e os psicólogos educacionais. Há muitos pais terríveis, e isto se manifesta na criação de filhos terríveis. Mas a maioria dos pais no meio são intercambiáveis. A maioria deles executa o trabalho básico de paternidade suficientemente bem. Ambos dão à criança a oportunidade para que o gene encontre o ambiente correto para achar os tipos certos de experiências que são compatíveis com as tendências genéticas.